Chegamos nessa sexta-feira, hoje 15 de novembro. É feriado hoje, hein? E o que será que você vai aprontar no dia de hoje? Me conta! Aqui o dia tá mega chuvoso e por aí, chuva ou sol? Olha, independente disso, eu espero que você esteja descansando ou dando aquela revisada nos estudos. E ó, eu tô feliz demais em estar com você aqui, ó, no nosso quarto episódio, principalmente sabendo que nessa semana a LawLetter atingiu mais de 7.000 inscritos na nossa newsletter exclusiva. Uhul! Palmas! Eu sou Marina Seganfredo e eu vou estar aqui com você nesse feriado para te deixar super informado sobre as principais novidades jurídicas da semana. E deixa eu te lembrar que o nosso podcast com um review semanal acontece todas as sextas-feiras, tá bom? Já deixa aí sempre programado para a gente viver esse momento juntos aqui. E para você que está curtindo o nosso podcast, está gostando da nossa LawLetter, então se a resposta é sim, eu tenho um pedido super especial. Que tal tirar aquele print da tela e postar nos seus stories no Instagram, marcando o @LawLetter? Bom, isso ajuda a gente a alcançar ainda mais pessoas e a fortalecer a nossa comunidade incrível que a gente está construindo juntos. Eu conto com você. Bom, sem mais enrolações, bora para as principais notícias do mundo jurídico dessa semana. STJ define limites para o pacto antinupcial. Antes do sim, leia as letras miúdas. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça trouxe novos entendimentos sobre os limites do pacto antinupcial. Em uma decisão recente, o tribunal destacou que esse tipo de contrato deve cumprir o que está previsto no Código Civil, respeitando o regime de bens e a proteção patrimonial, especialmente quando houver envolvimento de direitos de terceiros. Em outras palavras, nada de incluir cláusulas que extrapolem os limites legais. Mas o que é exatamente o pacto antinupcial? Bom, para quem não sabe, se trata de um contrato feito antes do casamento, definindo regras como o regime de bens e os deveres conjugais. Desde a Lei do Divórcio, a Lei 6.515/1977, o pacto antinupcial passou a ser obrigatório para casais que escolhessem um regime de bens diferente da comunhão parcial. O Código Civil, artigos 1653 e 1657, define que o pacto precisa ser registrado por escritura pública e o casamento deve acontecer para que ele tenha validade. Se não for registrado ou o casamento não ocorrer, o pacto perde seu efeito. Vale lembrar que, com a evolução da atualização, o pacto também é aplicado às uniões resultantes. Para os advogados, fica a dica: orientar os clientes sobre os limites legais é essencial para garantir que as cláusulas do pacto antinupcial tenham validade e segurança jurídica. Esse tipo de contrato é uma ferramenta poderosa, mas tem suas limitações. Afinal, o pacto é forte, mas não é absoluto. Penhora em contas de apostas, juiz autoriza a cobrança de dívidas com valores de sorte online. Em uma decisão tomada, a juíza Tereza Cristina Cota, da 2ª Vara Civil de Varginha, em Minas Gerais, permitiu uma penhora de valores em contas de apostas online para saldar uma dívida de aproximadamente R$ 19.489,79. Um pedido veio da Cooperativa de Crédito de Espumoso, que destacou o crescimento das apostas online no Brasil como uma fonte potencial de recursos para o pagamento de débitos judiciais. O Sicredi fundamentou o pedido no artigo 835 do Código de Processo Civil, que dá prioridade à penhora de dinheiro, e apontou que valores em plataformas como Betano, Bet365, Sport Betting, KTO e Estrela Bet poderiam ser usados para quitar a dívida. Atendendo ao pedido, a juíza determinou que as plataformas identificassem e transferissem qualquer saldo encontrado nas contas do devedor para garantir o pagamento da dívida. Essa medida inovadora leva o conceito de all-in para o mundo das execuções judiciais e abre um precedente interessante, especialmente para casos em que o desenvolvedor possui ativos digitais em plataformas de apostas. De olho na demanda, advogados, vale a pena prestar atenção. Com o avanço das tecnologias e o avanço de ativos digitais, o judiciário começa a cogitar a penhora de bens não tradicionais como NFTs e propriedades no metaverso. A criação de um inventário digital como garantia de execução já é uma possibilidade real e reflete como o judiciário se adapta aos novos tempos, onde o patrimônio está cada vez mais presente no mundo digital. Antes de a gente seguir para a próxima notícia, eu preciso perguntar: você já conhece o nosso programa de indicação da LawLetter? Muita gente já alcançou a meta essa semana
e logo vai receber os brindes exclusivos, desde cafés especiais até xícaras personalizadas e muito mais. Você quer participar e ganhar também? Então é super simples. É só abrir o seu e-mail da Lawleather, rolar até o final e encontrar um link exclusivo para você. Compartilhe esse link e à medida que mais pessoas se inscreverem através dele, você acumula pontos e conquista prêmios. Gostou da ideia? Sensacional, né? Então, a gente vai para mais novidades. Abandonou o bichinho? Agora vai ter consequências. A Câmara dos Deputados deu um passo decisivo no combate ao abandono de animais por motoristas. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou um projeto que transforma essa prática em crime, além de infração gravíssima de trânsito. A proposta prevê multa, cassação da habilitação e, nos casos mais graves, até prisão de 2 a 5 anos, tanto para o motorista quanto para passageiros cúmplice. O projeto, relatado pelo deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, combina ideias de 4 propostas anteriores e estabelece um crime específico para o abandono de animais, com deliberações rigorosas. Para se tornar lei, a medida ainda precisa passar pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e Cidadania, e depois pelo plenário da Câmara e do Senado. Agora é aguardar os próximos passos dessa iniciativa. Para os advogados que lidam com casos de abandono de animais, as implicações jurídicas são significativas. A defesa do animal e o interesse público são essenciais para a acusação, enquanto para a defesa, argumentos como ausência de dolo e provas insuficientes podem ajudar a atenuar a responsabilidade do acusado. Esses casos exigem uma análise cuidadosa, tanto das evidências de infração quanto das situações legais que podem influenciar na aplicação da pena. STF em alerta: a aproximação de Bolsonaro e Trump gera tensão entre os ministros. Os ministros do STF estão em alerta após Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, ser visto entre os apoiadores de Donald Trump durante a contagem de votos nos Estados Unidos. Esse movimento acendeu o sinal de alerta na corte, levantando suspeitas de uma possível aproximação entre o clã Bolsonaro e o ex-presidente americano, o que poderia trazer implicações políticas diretas. Um projeto de lei apresentado pelos americanos propõe barrar a entrada de ministros do STF nos Estados Unidos, alegando violações à liberdade de expressão, após decisões de Alexandre de Moraes que bloquearam conteúdos na plataforma X. Batizado de Atos Sem Censores nas Nossas Fronteiras, o projeto parece ter um alvo específico: o ministro Alexandre de Moraes, que já afirmou que não mudará sua postura na corte, independentemente do cenário político nos Estados Unidos. Por enquanto, o futuro dessa possível retaliação é incerto, mas os ministros do STF seguem atentos. Em uma disputa de poder entre políticos e juízes, a pergunta é: quem terá a palavra final? Em toda a América Latina, a separação de poderes é uma questão fundamental, mas a interferência política no judiciário tem sido constante em muitos países da região, como na Venezuela e na Argentina, além do Brasil. Em alguns desses contextos, a politização do judiciário ameaça a autonomia judicial e os direitos fundamentais, e o judiciário acaba instrumentalizado para fins políticos. No Brasil, os ataques ao STF após decisões sobre temas sensíveis, como liberdade de expressão, podem fazer parte de um movimento mais amplo de deslegitimação da Corte e de suas decisões, refletindo uma preocupação comum na região sobre o equilíbrio entre os poderes. Nova lei de seguros promete mais proteção aos segurados e transparência nos contratos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2597/24, que estabelece um marco legal para o setor de seguros no Brasil. E agora segue para a sanção presidencial. Com a nova lei, as garantias ficam proibidas de cancelar contratos de forma unilateral, a não serem em situações específicas permitidas por lei. E os segurados devem evitar práticas que aumentem intencionalmente os riscos cobertos. A nova legislação exige ainda mais claro nos detalhes, detalhando não só o que está coberto, mas também o que não está. Em caso de conflito entre o contrato e os documentos técnicos, prevalecerá a interpretação mais favorável ao seguro.
uma vantagem importante para o consumidor. Além disso, se o risco já tiver ocorrido ou for impossível, o contrato será considerado nulo, com multas previstas para quem insistir em firmá-lo. Entre as novidades, há também a possibilidade de reduzir o valor dos prêmios caso o risco diminua. Nos seguros de vida, a lei estabelece que o valor em caso de morte não fará parte da herança e, se os beneficiários não se manifestarem em até 3 anos, o montante será destinado ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas. A nova lei traz oportunidades estratégicas para advogados que atuam na proteção do consumidor e consultoria para seguros, especialmente no que se refere ao cumprimento das novas exigências de transparência e conformidade. A obrigatoriedade de contratos claros e a suspensão de cancelamentos unilaterais exigem uma revisão detalhada, minimizando ambiguidades e questões futuras. Isso pode contribuir para a prática de advogados especializados em gestão de riscos e contratos personalizados. Doação de imóvel a filhos não é fraude em reclamação trabalhista, decide TST. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, determinou que a doação de um imóvel feita por um sócio de uma empresa de alarmes para os seus filhos, antes do início de uma autorização trabalhista, não configura fraude. Segundo o TST, não houve má-fé, pois o imóvel não estava penhorado na época da doação. Essa decisão se refere a uma propriedade localizada em Campos do Jordão, São Paulo, detalhada em 2013 e com matrícula atualizada em 2015. Somente em dezembro daquele ano, a permissão trabalhista foi ajudada e as declarações da empresa saíram em 2016. Apenas sobre o imóvel aconteceu bem depois, em 2019, durante uma fase de execução, quando a empresa já estava em processo de dissolução. Para o TST, a caracterização de fraude exige que exista penhora ou uma prova clara de má-fé, ou que não tenha sido comprovada nesse caso. Essa decisão reforça a segurança jurídica para transferências de bens realizadas de forma legítima e antes de problemas judiciais. Essa decisão destaca o papel da súmula 375 do STJ, que protege as transações familiares e empresariais, permitindo que o patrimônio circule entre familiares sem que isso configure fraude automática contra credores. Para os advogados, essa é uma oportunidade de orientar os clientes sobre a possibilidade de doação de bens aos herdeiros, desde que com transparência e um bom planejamento jurídico. Polêmico, hein? E aí, curtiu? Qual foi a notícia que mais te chamou a atenção essa semana? Foi um prazer enorme compartilhar esse momento com você. E a gente deseja para você um excelente dia e que você continue fazendo parte dessa comunidade incrível que estamos construindo juntos. Um abraço carinhoso e até a próxima!